Produtores rurais brasileiros, em toda a sua diversidade, têm uma longa tradição de organização em cooperativas e associações, tanto para defender seus interesses como para se apoiarem em termos técnicos, jurídicos e financeiros. Um componente decisivo da sustentabilidade das cadeias produtivas é de natureza institucional. Sua capacidade de organizar-se, informar-se e defender seus interesses legítimos. Em meio às dezenas de associações, organizações, sindicatos e federações das diversas cadeias produtivas do Brasil, destaca-se a Sociedade Nacional de Agricultura, a SNA. Fundada em 1897, ela é a mais antiga instituição brasileira voltada para a promoção do agronegócio e da sustentabilidade. Com sede no Rio de Janeiro, a SNA atua prioritariamente por meio de ações educacionais e de difusão de conhecimentos específicos nas áreas de agricultura, criação de animais, meio ambiente, economia, direito e capacitação gerencial. Além disso, a SNA mantém a FAGRAM, Faculdade de Ciências Agroambientais, e também edita as tradicionais revistas A Lavoura e Animal Business Brasil, além de manter a Academia Nacional de Agricultura. Para entender melhor a história e o papel da Sociedade Nacional de Agricultura nos ganhos de produtividade e nas conquistas da agropecuária brasileira, o pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com Antônio Melo Alvarenga Neto, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura desde 2010. Ele é também diretor superintendente do Sebrae Rio de Janeiro, membro de conselhos da Fiesp, Funsex e Codemec. Antônio Alvarenga integra o Conselho do Agro, organização que reúne as 15 mais importantes instituições do agronegócio brasileiro. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a sustentabilidade, ela depende não só de tecnologia, mas também do ambiente institucional, de conhecimentos, de organização. Os produtores se organizam também para isso, mas hoje nós temos a alegria de receber aqui no Brasil Verde o Antônio Alvarenga, que é o presidente da SNA. Bem-vindo ao Brasil Verde, Antônio. Muito obrigado, Evaristo. Tudo bem com você? Eu agradeço muito essa oportunidade. Nós é que agradecemos. Alvarenga, o nosso programa, ele conversa com o público urbano, né? São pessoas que estão dirigindo, estão no carro, estão chegando em casa, pessoas de Fortaleza, Porto Velho, Porto Alegre, Florianópolis, Recife, do Brasil inteiro, né? E eles gostam assim, de conhecer um pouco a pessoa mesmo antes da gente entrar na matéria, né? Dá para você contar um pouquinho para nós a sua história? Você não nasceu assim dentro de uma granja de frango, não, né? Conta aí como é que é a sua história com a agricultura. Não nasci em granja de frango, não, Evaristo. Eu sou mineiro, meu pai é mineiro, minha mãe é mineira, então nós somos de Minas Gerais, mas eu fui criado no Rio de Janeiro, né? Então, o lado profissional, quase que toda a minha vida, durante 25 anos, mais ou menos, um pouco mais do que isso, eu fui gestor de área educacional. Então, nós éramos um dos fundadores do IBMEC Educacional, a faculdade IBMEC, os cursos de pós-graduação IBMEC. Existia um instituto IBMEC de mercado de capitais. A gente transformou esse instituto num instituto educacional. Então, foi um grupo muito ativo e modernizou o ensino de negócios no Brasil, trazendo experiência prática para a sala de aula. Então, o IBMEC, o segredo do sucesso do IBMEC era exatamente conciliar professores com forte formação acadêmica, com boa formação acadêmica, com grande conhecimento e grande experiência profissional. A partir dali, depois eu tive algumas experiências também na área educacional, fui vice-reitor de uma universidade no Rio, um centro universitário no Rio de Janeiro, e desde 2010 eu sou
presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, que eu era primeiro vice-presidente. Quando meu pai morreu, eu assumi a presidência. Agora, assim, só para o pessoal se situar, nós todos, quer dizer, a Sociedade Nacional de Agricultura, ela tem mais de 100 anos, né? Foi fundada lá em 1897, tem uma longa história, né? E nessa área educacional, vocês têm uma faculdade, como é que é essa história aí? É. A Sociedade Nacional de Agricultura é a mais antiga instituição voltada para o agronegócio brasileiro. Então, foi fundada em 1897, quando a agricultura era muito incipiente, assim, em termos de tecnologia. Não existia tecnologia. E a SNA veio exatamente para buscar e atrair tecnologia para o campo. Se instalou no Rio de Janeiro e ela passou a executar várias atividades educacionais. Naquela época, essa área que nós temos lá na Avenida Brasil, nós temos uma área de 150 mil metros quadrados na Avenida Brasil. Naquela época se tinha uns cursos de técnicos agrícolas e práticas agrícolas. Era mais incipiente do que é hoje. Você tem que pensar que há 100 anos atrás a situação era outra. Então, se treinou muito práticas agrícolas das mais diversas. E lá tinha um internato de pessoas, de alunos, para estudar técnicas agrícolas. E isso foi evoluindo. Hoje, a SNA mantém essa área, tem uma faculdade, tem um curso de medicina veterinária nessa área, muito bem conceituado no Rio de Janeiro e no Brasil. Tem um conceito no MEC extraordinário. Temos uma faculdade, que é essa FAGRAN, que é da SNA, em EAD, só curso de EAD, ela está sendo repaginada toda agora, nesse momento. Então, a partir do início do ano que vem, nós vamos lançar diversos cursos na área de graduação e pós-graduação e de extensão para o mercado do agronegócio brasileiro. Então, são cursos na área de comércio exterior, na área de cooperativismo, no próprio, tem um MBA em agronegócios, ou seja, são vários cursos que nós estaremos lançando no ano que vem, porque a parte de gestão ainda falta muito para o agro. É tecnologia de informação, é comércio exterior, é logística, ou seja, vamos trabalhar mais nessa área e não na agronomia, que na agronomia o agronegócio já está muito bem. E eu imagino que vocês estão saindo, como todos nós, desse período aí da pandemia. Então, o ano que vem vai marcar mesmo muitas mudanças aí, não é? No que você está oferecendo de capacitação, né? De educação, de oportunidades para o agro. Imagino que vocês também ganharam experiência em cursos remotos, em diversas formas de participação. Tenho certeza que isso daí vai ser um sucesso, né? E vocês têm também ligado a isso duas revistas, não é, que difundem informação, notícias muito variadas, né? Impressionante, eu vejo a Lavoura e Animal Business muito amplo o que elas noticiam, não é isso? É isso. Essas duas revistas, elas são. A Lavoura é a mais antiga revista da agricultura brasileira, né? Então, os artigos publicados tanto na revista Lavoura quanto na Animal Business Brasil são artigos com fundamentação técnica, não são apenas reportagens. Tem reportagens também, mas tem muita fundamentação técnica. Então, são revistas para instruir, né, para informar, para instruir, para fornecer mais tecnologia, informação sobre tecnologia aos agricultores do Brasil. Nós temos a revista física e a revista digital. Nessa época de pandemia, o crescimento dos acessos à revista digital foi uma coisa impressionante. Tá? Então, a nossa revista está tendo uma penetração muito grande, e tem facilidades também, quando você tem ela digitalizada,
porque se você quiser pesquisar um determinado assunto que saiu na revista no passado, você coloca lá aquele pesquisar e a revista mostra todos os artigos, todas as informações que já foram publicadas sobre aquele determinado assunto. Isso não acontece na revista física. Na revista física você teria que ter um índice, ficar procurando revista por revista. Então, assim, tem muitas vantagens. Essa pandemia nos mostrou que o digital é importante, né? O digital é importante e nós estamos entrando de cabeça nessa área digital, na área de ensino e na área de informação. Essas coisas se complementam, né? Porque tanto pela revista, muita gente pode ser levado a participar das formações, dos cursos que vocês oferecem, como também quem participa desses cursos vai ser colocado em contato com as publicações da SNA. Eu mesmo já tive a ocasião de publicar vários artigos, né, nas revistas, tanto na revista Animal Business, como na revista A Lavoura, né? E você mantém Você na sempre é SNA. muito generoso com a SNA, você é uma alegria, é uma honra sempre publicar seus artigos nas nossas revistas. Obrigado. É, Para mim também, né, publicar numa revista que é a mais antiga revista de agricultura do Brasil, né, tem um significado, né? Isso tem um significado especial. Agora, e você mantém também na SNA, não é, uma rede de contatos muito grandes em todo o Brasil, com a qual vocês interagem, promoviam antes eventos. É claro que fisicamente ficou difícil de realizar encontros como vocês faziam, mas vocês estão sempre presentes em todos os momentos aí do agronegócio, né? Eventos em Brasília, a gente sempre vê a CNA presente, e em particular vocês são uma daquelas poucas organizações que compõem o que a gente chama na gíria aqui da agricultura o conselhão do agro, né? Esse conselho, 15 entidades, se eu não me engano, não é? Que é 90% do PIB agrícola brasileiro, está tudo ali. Você pode falar um pouco desse conselho e da sua atuação lá? O conselho foi criado, ele funciona, as reuniões funcionam dentro da Confederação Nacional de Agricultura. Ele foi criado por inspiração do presidente da Confederação, o João Martins, e compõe do conselho as maiores associações voltadas para o agronegócio, para a produção agrícola. Então, você tem lá a Organização das Cooperativas Brasileiras, a Abramilho, a Abrapa do algodão, a ABCZ da pecuária, você tem a ProSoja, ou seja, são 15 das maiores instituições e que se reuniam, né? Porque a gente reunia presencialmente e essas reuniões estão sendo prejudicadas por esse período da pandemia, mas se reúne para discutir assuntos, receber pessoas, então tem sempre uma pauta muito interessante e se debate bastante e geralmente daquilo dali se sai alguma recomendação para a área governamental, se sai sempre alguma política. Teve vários estudos que foram feitos por esse conselho, né, por inspiração desse conselho. Então um órgão bastante interessante, é uma participação que é muito gratificante a SNA participar desse conselho. É porque ele trouxe um novo patamar, né, de reflexão, porque é um setor muito fragmentado, até naturalmente, pela geografia do Brasil, pela repartição territorial das cadeias produtivas, pela própria natureza das cadeias produtivas, né? Mas esse conselho trouxe essa unidade, né, que não é uniformidade, mas é uma unidade. E eu já tive a ocasião de 2 vezes ir lá apresentar alguma coisa convidado, né, pelo conselho. Isso permite homogeneizar os pontos de vista, né, definir coisas comuns, prioridades comuns, tanto para reivindicar para o setor público como para o setor privado, né? Você tem um exemplo assim para dar para a gente encerrar com essa história do conselho? Olha, te falar, essa situação é muito essa situação da agricultura tem vários aspectos, cada um tem um pensamento um pouco diferente do outro, né? Mas o objetivo é sempre identificar os posicionamentos comuns, né?
aqueles e suprimir aquelas divergências. Vamos tratar daquilo que a gente trata, que a gente deve ser mais comum. Então, por exemplo, você perguntou um exemplo. Antes do governo Bolsonaro iniciar, o Conselho realizou um grande estudo, um amplo estudo, que foi entregue para o governo. A ministra Tereza Cristina foi lá várias vezes, foi entregue para o governo. Quem organizou esse estudo foi o Roberto Rodrigues, ele convidou vários especialistas, então o conselho ficou muito. Foi uma das tarefas que eu me lembro assim de cabeça mais importante, que certamente as orientações, o plano que foi estabelecido nessa época para o governo, as sugestões apresentadas para o governo, muitas delas foram aproveitadas nessa gestão da ministra Tereza Cristina, que, a propósito, é uma excelente ministra da Agricultura. Bem, eu só posso concordar com a sua avaliação da Tereza Cristina, é uma excelente ministra da Agricultura e, e realmente acho que todo o setor reconhece, né, o trabalho difícil que ela faz, a pandemia, tudo isso, e ela tem essa capacidade, porque ela, de um lado, é agrônoma, o que qualifica ela muito tecnicamente, também é fazendeira e conhece muito a lida, como é que é a coisa no campo, né? Foi secretária de Agricultura do Mato Grosso do Sul, fez um trabalho como secretária excelente, então conhece essa ambientação política, né? Também deputada federal, então toda a questão legislativa, etc. E por último, não por menos, é mulher, né? Então ela, eu já vi ela dar um chega para lá assim no pessoal, às vezes você fica bobo, ela fala, olha, meu marido não fala assim Não, comigo, não aceito. não, ela tem assim uma doçura em conversar com as pessoas, ela é muito cordial e tal, mas ela é firme, ela reúne, como você falou, ela reúne o conhecimento técnico dela, a experiência profissional dela como fazendeira e a experiência política dela. Então ela conhece tudo que tenha relação com o agro brasileiro, ela conhece. E ela não é. A pessoa pensa, ela é magrinha, baixinha e tal. Não, ela é muito corajosa, e como você mencionou, ela é muito corajosa e ela é muito firme nas posições. Ela não aceita qualquer coisa, não. E o agronegócio deve muito a ela, a luta que ela tem para defender o agronegócio de determinadas posições. Ela está defendendo, inclusive, no exterior, dos ataques que o Brasil recebe lá fora, e ela tem sido uma batalhadora incansável nesses ataques, uma batalhadora incansável na liberação de determinados entraves que acontecem no mercado internacional, que acontece, e ela enfrenta qualquer parada. E é importante para ela ter o apoio, claro, desse setor agro organizado, né? No seu conjunto, É, como eu sei que você é ouvido também, é consultado, na condução da política agrícola brasileira. Agora, você tem aí na SNA também uma academia de agricultura, não é isso? temos uma academia e temos a honra nessa academia de ter o Evaristo Miranda como um dos acadêmicos, né? Então, a Academia Nacional de Agricultura, vamos dizer, é o órgão máximo pensante da Sociedade Nacional de Agricultura. Então, são as personalidades mais destacadas do agronegócio brasileiro, e que dão o tom que é a Sociedade Nacional de Agricultura, o caminho que ela deve percorrer, porque como tem várias visões, a gente tem que seguir um caminho que seja mais abrangente para o agro. E tem uma outra característica da SNA que eu queria mencionar também, que é a independência. A SNA, ela é independente, ela não toma partido de nenhum segmento, ela não toma partido nem da indústria, ela não toma partido também só dos produtores, por exemplo, de frango, ela nem toma partido dos exportadores. Ela é uma instituição basicamente independente.
Então, lá na SNA, o Evaristo, eu, todos os membros da academia, todos os articulistas das nossas revistas, eles têm independência e liberdade de falar o que eles pensam. Entendeu? Então, isso aí, para mim, é uma condição assim, fundamental, é ter independência e liberdade. E isso a gente mantém desde 1897, também é uma característica da SNA, é a nossa independência. A SNA, quando ela me convida, sobretudo antes da pandemia, para reuniões, é muito simples ir para lá. Eu sempre achava um dos lugares mais simples de ir, não é? Porque você desce ali no Santos Dumont, atravessa aquela pracinha, não é? E já está É lá isso. no prédio da SNA, no lugar magnífico, né? E tivemos muitas experiências positivas. Vocês nos permitiram também encontros com personalidades que hoje você, por todo o seu trabalho no mercado financeiro, tudo isso, você conhece muita gente também. Então, tem todo o mérito aí do Alvarenga de manter a sociedade articulada, não é, com o setor de mercado de capitais, enfim, diversos setores, até a área imobiliária, tudo isso. Você traz também para a SNA um relacionamento que é um pouco da sua história, não é isso? É isso, Evaristo. A gente está na SNA a partir desse ano agora. Nós vamos abrir mais duas grandes frentes, além da educação. Uma das frentes é a parte financeira, né? O agronegócio brasileiro tinha uma representação no mercado de capitais ínfimo, menos de 1%, enquanto que ele representa 26%, 27% do PIB brasileiro. Então, o agronegócio está descobrindo o mercado financeiro, e nós vamos ajudar ele a descobrir o mercado financeiro, assim como o mercado financeiro está descobrindo o agronegócio. Então, a partir de uns 2 anos para cá, a gente está vendo várias empresas abrindo capital, algumas empresas já estão listadas na Bolsa, outras estão entrando, estão fazendo fusões, aquisições, ou seja, o agronegócio está fervilhando nessa área financeira. E é um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento do agronegócio. Recentemente foi aprovado o FIAGRO. O FIAGRO é o fundo de investimento no agronegócio que pode, com vários pontos atrativos, né, que vai modificar muito as possibilidades de financiamento do agro. Então, por enquanto, são 3 tipos de fundo. Um é de recebíveis, outro é de imóvel, imobiliário, e o outro é de participações, né? O FIP de participações, investimento de participações. Então, assim, eu acredito muito que no futuro esse FIAGRO vai ser um instrumento que vai financiar praticamente todo o setor do agronegócio brasileiro. Então, esse aí é uma linha que nós estamos trilhando, já está estruturado, nós vamos lançar agora, não é um lançamento, vamos iniciar atividades nessa área financeira. E a outra área é do carbono, né? É a economia verde, tem um mercado que já se demonstrou bastante grande, que a economia do carbono, a negociação de créditos de carbono, o Brasil, os produtores brasileiros podem ter crédito de carbono para serem negociados e ter uma renda adicional importante. Claro que tem que cumprir determinados procedimentos para se conseguir isso, mas é um campo também, a gente está estruturando para atuar, ou seja, lá na SNA nós estamos sempre, apesar de velhinhos, lá tem 124 anos, a gente está sempre procurando estar modernos, né? Estar up to date em termos de coisas que o agronegócio brasileiro precisa. Olha, interessantíssima essa sua colocação. Eu já tive ocasião, é uma área que lá na Embrapa Territorial a gente trabalha muito, o mapeamento de todos esses ativos verdes, né, que a agricultura tem, tanto na vegetação, que ela imobiliza, né, nessas terras, o patrimônio fundiário, que o agricultor imobiliza, preservando, né, terra que ele comprou, que ele pagou, quer dizer, é enorme isso, nós temos isso mapeado para o país inteiro, mas
só o patrimônio fundiário imobilizado é da ordem de 3 trilhões de reais, né? E ele tem custo de manutenção. Então, tudo isso, você trazer números, trazer isso de uma forma organizada, temos que construir aos poucos esse mercado. Essa é a verdade. E ele não pode ser obra de caridade, ele tem que ser uma coisa séria, com números, etc., e papéis bem definidos, né? Nós estamos chegando no fim do nosso programa. O tempo passou rápido, mas você percorreu, eu acho que muita coisa da CNA. Eu queria te passar a palavra nesse final. Você tem aí 1 minuto, 2 minutos para você concluir, talvez, alguma coisa que você queira dizer. Nós temos um público urbano que está se queixando do preço dos alimentos, está achando que, puxa, produz tanto e a gente não tem muito o que comer, a situação da agricultura brasileira não se reflete no supermercado. O que você diria para quem está nos assistindo, hein? Olha, eu diria para quem está nos assistindo o seguinte, que a agricultura brasileira, primeiro, as pessoas têm que lembrar o que era o passado, né? O que era o passado, o que era a inflação do passado, o que era a falta de produtos, o que faltava, quando faltava carne, quando faltava feijão, quando faltava arroz, o preço dos alimentos naquela época. Então, as pessoas esquecem, a memória às vezes é curta. A agricultura brasileira hoje fornece alimento muito mais barato do que fornecia no passado. Então, a gente, além de fornecer alimentação barata na mesa do brasileiro, a gente garante as exportações, garante a balança comercial brasileira, com mais de 50% das exportações são produtos do agronegócio. Então, assim, pode estar caro um ou outro produto, que está relacionado com a área de exportação, por exemplo, a soja, o milho, a carne, às vezes o mercado internacional está demandando mais, o dólar subiu de preço, mas tenha certeza que não é a culpa do agricultor brasileiro. O agricultor brasileiro está trabalhando, trabalha de sol a sol, trabalha duro, são os heróis dessa nação. Nós passamos por essa pandemia, não faltou comida em nenhum lugar do Brasil, teve sempre abastecimento, e é isso, gente. Para quem está reclamando, lembre um pouquinho lá atrás, na época que eu tinha que buscar o boi no pasto, que a carne estava cara, né? Lembra um pouquinho atrás, quando a inflação do tomate, a inflação do chuchu, a inflação dos produtos, ela tem sempre uma culpa, e realmente naquela época a alimentação era muito mais cara do que é hoje. Então, Evaristo, para finalizar, eu queria lhe agradecer muito a oportunidade. Eu sempre assisto os seus programas aqui no AgroMais, né? Assisto sempre seus programas, que é um dos melhores programas que tem voltados para o agro no Brasil. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, e parabéns para você. Muito obrigado, nós aqui agradecemos e aguardamos todos aqui, semana que vem, no Brasil Verde.